E aí, pessoal, dando continuidade então hoje ao curso Virtude Intelectual e Educação, hoje nós temos finalmente a aula introdutória, né? Eu fiz uma apresentação no vídeo passado e hoje nós teremos então a nossa aula introdutória na qual nós teremos as seguintes etapas, né? Ela será dividida em dois grandes blocos, um para falar sobre o que é epistemologia. Haverá o segundo bloco que é para falar sobre o que é a epistemologia das virtudes. E para a gente ter um panorama mais completo para entender o que é a epistemologia das virtudes, vale a pena tentar responder as questões, e vocês vão ver o porquê, né? A questão como os epistemólogos das virtudes concebem a sua investigação em termos de propósitos, objetos de estudo e métodos, e a questão como os epistemólogos das virtudes concebem a noção de virtude intelectual. A resposta a essas questões vai nos ajudar a ter um panorama bem completo das ramificações, né, desse programa de pesquisa em epistemologia. Bom, então para começar a epistemologia, para tentar entender o que é epistemologia, nós vamos falar um pouco sobre a etimologia, porque esse é um termo que é pouco falado, né? As pessoas não sabem muito bem o que é epistemo, de onde vem o termo epistemo, né? De epistemologia. E vamos falar também sobre alguns problemas epistemológicos que fazem parte aí da pesquisa tradicional em epistemologia. Vamos falar sobre duas concepções de epistemologia para ter uma visão mais ampla. Vamos tentar também conciliar essas duas concepções e vamos falar um pouco sobre o que pode ser chamado de juízo epistêmico. Né? Assim como tem aí o juízo moral, o juízo estético, nós também temos aí o juízo epistêmico. Vamos entender o que é esse tal de juízo epistêmico. Bom, etimologicamente, né, pessoal, alguns de vocês já sabem, né, o conhecimento ele vem, perdão, a epistemologia, né, o termo vem do grego episteme, que significa conhecimento, e o termo, claro, logos, que tem aí sentidos diferentes, discurso, palavra, relato, mas aqui no contexto seria então, do ponto de vista etimológico, né, a epistemologia é o estudo do conhecimento, né, ou a teoria do conhecimento. Mas agora a gente poderia perguntar, né, mas qual conhecimento? Né? Que tipo de conhecimento é o epistemólogo, quem estuda epistemologia, né, estuda? Né? Estuda que tipo de conhecimento? Então, para efeito aí de contraste, de comparação, né, a gente pode comparar dois usos diferentes, né, da palavra conhecimento, aqui no caso até do verbo, o verbo saber, o verbo conhecer, epistema, tá? E episteme, o substantivo, conhecimento. Né? Eu peguei aqui um trecho para comparar as Vespas de Aristófanes, uma comédia de Aristófanes, e o diálogo Teteto de Platão, que vai ser uma figura que um diálogo, um texto, né, que a gente vai, volta e meia, ele vai reaparecer aqui na apresentação. Devido à importância dele, né, no estabelecimento da questão, é uma das questões centrais da epistemologia, para não dizer a questão central da epistemologia. Bom, lá na comédia de Aristófanes tem o verso 989 e o personagem Filocleon, ele diz o seguinte: certamente não, pois não sei tocar a quitara. A quitara é um instrumento parecido com a lira, só que é uma lira, digamos assim, mais sofisticada e era tocado apenas pelo menos geralmente por músicos que realmente eram profissionais, né, que sabiam tocar, diferentemente da lira, que outras pessoas arranhavam. Né? Então, só para título de curiosidade, essa expressão aqui, né, não saber tocar a quitara, ela tinha entre os gregos, né, no sentido de não ter uma boa educação, uma educação refinada, uma educação sofisticada ou modos refinados, bons modos, né? E aqui vocês podem ver, né, o verbo saber ele está acompanhando um verbo no infinitivo, da mesma forma que no grego. Então,
Na verdade, isso aqui é a tradução, né? Então, claro, é da mesma forma que no português, no grego também o verbo conhecer, quando acompanhava um verbo no infinitivo, ele tem o mesmo sentido que tem no português, o sentido de um conhecimento prático, um conhecimento por habilidade. É aquilo que muitas vezes na filosofia, né, a gente diz que é o, para resumir, né, saber como, né? Esse como, né, ele fica implícito, né? Eu sei andar de bicicleta, né? Então fica implícito aqui eu sei como andar de bicicleta. Marta sabe tocar piano, né? Ela sabe como tocar piano. Bom, esse conhecimento prático vocês podem contrastar com o termo episteme, tá? Episteme, ele tem um sentido de um conhecimento mais teórico, diferentemente do conhecimento prático. E aí, bom, só para falar um pouco então do teteto, o diálogo, ele estabelece, né, essa questão, ele é um diálogo que é dedicado à questão o que é o conhecimento. Aí o Sócrates pergunta ao teteto, que dá nome ao diálogo, né, o personagem que dá nome ao diálogo, o Sócrates pergunta ao teteto, então conhecimento e sabedoria são a mesma coisa? E isso é lá no início do diálogo, né? E o teteto, sim, deve ser a mesma coisa. E claro, nesse diálogo eles vão oferecer várias definições de conhecimento até chegar no final do diálogo, que, como de costume nos diálogos, que Sócrates é o personagem principal, e não chega a uma conclusão, né? Mas uma das últimas definições que eles testam nesse diálogo, né, a definição segundo a qual o conhecimento é uma explicação racional adicionada à opinião verdadeira, elas acabou sendo associada então a uma concepção que em epistemologia contemporânea, né, se costuma chamar de concepção tripartida do conhecimento, especificamente conhecimento proposicional. Tá? Aqui, notem o seguinte, diferentemente do saber como, né, o conhecimento prático, o conhecimento proposicional, ele costuma ser acompanhado aí, então, na atribuição, né, o saber que, tá? E sendo que o objeto, então, desse conhecimento é uma proposição, por isso, proposicional. Aqui vale dizer algumas coisas. Então, primeiro, né, terminando aqui, a concepção tripartida de conhecimento profissional é uma definição, né, de conhecimento, segundo a qual o conhecimento seria, então, crença verdadeira justificada. Né? Tem relação com isso que está sendo dito aqui, né? Explicação racional adicionada à opinião verdadeira. Bom, eu coloquei aqui os termos em grego, né, só para chamar atenção para duas coisas. Primeiro, assim, vocês se interessando por filosofia, se aprofundando mais, vocês vão em algum momento se deparar com os seguintes termos: doxástico e alético. Só para você saber, então, o doxástico ele tem relação com crença, opinião, é aquilo que é relativo à crença ou opinião, e o alético é relativo à verdade, tá? Porque vem, então, dos termos gregos, né? E aqui, então, continuando, essa noção de justificação, né, ela está relacionada, então, com isso que está sendo chamado aqui de explicação racional. Justificação aqui, só para explicar, né, é justificação no sentido epistêmico, que nós poderíamos contrastar aí com justificação no sentido pragmático, por exemplo. Então, uma coisa é eu justificar uma opinião que eu tenho. Outra coisa é eu justificar uma ação que eu tenha feito, né? Então, quando eu vou justificar uma ação, eu posso dar razões aí do ponto de vista pragmático, né? Razões do tipo, eu deveria ter agido assim, eu agi assim por tais e tais razões, e essas razões são boas razões para agir de tal maneira. Diferentemente da justificação de opiniões ou de crenças, né? Então, quando eu vou justificar uma crença, o que eu quero, na verdade, é mostrar que aquela crença ou aquela opinião é ou verdadeira ou provavelmente verdadeira, ou está provavelmente correta, né?
Então aqui, só para deixar claro, né, a justificação aqui nesse contexto, para definir o que é conhecimento, é a justificação que a gente costuma chamar de justificação epistêmica. Né? Então, só fazendo essa distinção, e acho que vale a pena falar também um pouco sobre crença, né? Porque acho que a maioria das pessoas também relaciona a crença com alguma coisa mais religiosa. Mas aqui, pessoal, tem, crença no contexto da filosofia não necessariamente é uma crença religiosa, tá? Nós temos crenças religiosas são um tipo de crença, tranquilamente, tá? Mas nem toda crença é uma crença religiosa. Então vamos tentar entender o que é uma crença antes de continuar aqui. Uma crença é um tipo daquilo que os filósofos chamam de atitude proposicional. Tá? O que é uma atitude proposicional? Então, uma atitude proposicional é uma atitude, um estado mental, um tipo de estado psicológico que nós temos com relação a uma proposição. Então, digamos assim, você me diz, está nevando lá fora. Tá? É uma proposição. Você me diz isso e eu posso ter diferentes tipos de atitude. Por exemplo, eu posso duvidar que está nevando lá fora. A dúvida é uma atitude com relação a essa proposição. Eu posso, você me diz, está nevando lá fora e eu respondo, duvido. E isso é um tipo de atitude que eu tenho com relação a essa proposição, está nevando lá fora. Um outro tipo de atitude com relação a essa proposição, está nevando lá fora, eu poderia, você diz assim, está nevando lá fora, e eu digo, tomara que sim. A minha atitude com relação a essa proposição é uma atitude relacionada àquilo que é um desejo, né? Uma atitude de desejar que a proposição em questão seja verdadeira. Né? Tomara que esteja mesmo nevando lá fora. É um outro tipo de atitude proposicional. A crença também. Tá? A crença é um tipo de atitude que você tem com relação à proposição. No caso da crença, a crença nada mais é do que você assumir com sinceridade que aquela proposição em questão é verdadeira. Tá? Isso é crer que tal coisa. Isso é crer que a proposição, numa proposição. Então, você assume com sinceridade que a proposição em questão é verdadeira. Para ter conhecimento proposicional, numa definição, numa concepção, nessa concepção aqui tripartida, né, concepção tradicional, você tem que assumir com sinceridade que a proposição é verdadeira, você tem que crer que a proposição é verdadeira, a proposição tem que ser verdadeira para você ter conhecimento, você não tem conhecimento de proposições que são falsas. Se eu digo que está nevando lá fora, mas se eu acredito que está nevando lá fora, mas não está nevando lá fora, então a proposição é falsa e a minha crença, portanto, é falsa. Tá? A minha crença na proposição é uma crença numa proposição. Eu assumo com sinceridade que a proposição é verdadeira, quando na verdade a proposição é falsa. E nesses casos a gente não tem como ter conhecimento. O conhecimento ele implica uma crença que é verdadeira. É isso que está dizendo aqui na concepção tripartida de conhecimento. Mas além da crença verdadeira, eu preciso ter uma razão, ou uma boa razão, para estar justificado acreditar naquilo. É isso que a definição tripartida coloca. Tá? O saber que ele precisa de você assumir com sinceridade que a proposição em questão é o caso, a proposição em questão tem que ser o caso, ela tem que ser verdadeira, e você tem que ter uma justificação para crer que aquilo é verdadeiro. Né? Se você não tem justificação, segundo a definição, concepção tripartida de conhecimento proposicional, então você não tem conhecimento proposicional. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Aí, duas ressalvas, né? O diálogo, o teteto, ele, como eu já disse aqui, na verdade, ele chega ao fim sem uma resposta à questão que é o conhecimento, ele acaba rejeitando essa definição aqui, tá? Já nessa parte aqui, na seção 210b, beta. Claro, a episteme de que os filósofos gregos falavam, a gente comentava aqui, né, que é um conhecimento mais teórico, ele
ele envolvia então um estado cognitivo mais valioso do que alguns casos corriqueiros de conhecimento proposicional. Tá? O que os filósofos gregos estavam preocupados não é com esses tipos de conhecimento proposicionais que eu estou mencionando aqui, né, de que está nevando lá fora, ou eu sei que estou gravando um vídeo. Esse tipo de conhecimento não era exatamente o tipo de conhecimento que eles se referiam com o termo episteme. Tá? Mas então, temos aí, né, uma definição de epistemologia, para começar, né, um ponto de partida, estudo do conhecimento, teoria do conhecimento. E aí, claro, a gente percebe que existem vários tipos de conhecimento. Né? A pergunta que cabe é qual é o conhecimento que a gente vai se dedicar a estudar. Dá para dizer que, contemporaneamente, muitos tipos de conhecimento são objetos de estudo da epistemologia. Né? Mas, assim, se a gente ficar nessa concepção de epistemologia como estudo do conhecimento, cabe dizer que você tem dois projetos tradicionais que buscam aí se envolver com realmente um estudo do conhecimento. Um projeto que a gente pode chamar de explicação, projeto da explicação, que vai buscar explicar o que é o conhecimento, vai também se dedicar a tentar responder o que podemos conhecer, né? E um projeto que a gente pode chamar de projeto da reivindicação, que é um projeto que busca reivindicar a posse de conhecimento diante dos desafios céticos, né? Que remonta aí ao ceticismo pirrônico. E aí a questão é o que nós sabemos, né? É uma outra questão, é diferente do que é o conhecimento. De onde é que eu estou tirando isso? Dessa obra aqui, Achieving Knowledge, do John Greco, publicada em 2010, onde ele desenvolve uma epistemologia das virtudes para responder a essas questões. Eu vou ler aqui com vocês, logo no início do livro, na página 5, né? Ele apresenta, né, isso que eu tô tomando aqui a terminologia dele, tá? Deixa eu só tomar uma água e já leio com vocês esse trecho em inglês. Então, página 5 desse livro, ele diz assim: We may locate the task in the context of traditional epistemological inquiry. Então, nós podemos localizar, né, esta tarefa que ele está se referindo à tarefa que ele se propõe a discutir, né, no livro. Então, a tarefa que ele se propõe no livro, a gente poderia colocar, né, localizar no contexto do que então ele vai dizer aí, a investigação epistemológica tradicional. Então, no contexto da investigação epistemológica tradicional. Tá? Como assim tradicional? Então, ele vai dizer, traditionally, né, tradicionalmente, the theory of knowledge, a teoria do conhecimento, has been driven by two central questions. Então, tem sido dirigida, né, por duas questões centrais. A teoria do conhecimento tradicionalmente tem sido dirigida por duas questões centrais. Que duas questões são essas? A primeira delas, what is knowledge? Né, o que o conhecimento é, o que é o conhecimento. E a segunda delas, what do we know? Então, o que nós sabemos. Tá? Então, ele vai dizer, corresponding to these questions, correspondendo a essas questões, essas duas questões aqui, estão dois projetos bem diferentes de epistemologia. Tá? Are two very different projects of epistemology. Então, um dos projetos, né, ele vai dizer The Project of Explanation, é o projeto da explicação, como eu estava falando antes. The Project of Explanation corresponds to the first question and is the focus of Plato's Theaetetus. Então, aqui nós temos o projeto da explicação corresponde à primeira questão, né, a questão que é o conhecimento. Eu já marquei, né? Preciso também. Então, o projeto da explicação corresponde à primeira questão, o que é o conhecimento. Ele busca explicar o que é o conhecimento.
Tá? E é o foco do que a gente estava falando antes, né? O Teteto de Platão. Tá? It asks what knowledge is and tries to explain the difference between knowing and not knowing. Então, ele se coloca a questão, o projeto de explicação, se coloca a questão sobre o que o conhecimento é e tenta explicar a diferença entre conhecer e não conhecer. Tá? E um segundo projeto, ele vai chamar então The Project of Vindication, né? O projeto da reivindicação, corresponds to the second question, né? Corresponde a essa segunda questão, o que nós sabemos. It has also been prominent since the early days of epistemology. Então, o que ele está dizendo aqui é que esse projeto ele tem sido proeminente desde os primeiros dias da epistemologia, assim como esse projeto aqui, né, que remonta ao Teteto de Platão. E esse projeto também tem sido proeminente desde os primeiros dias de epistemologia, and is closely related to Pyrrhonian skepticism. Então, ele está intimamente relacionado ao ceticismo pirrônico. E, claro, o ceticismo ele coloca desafios, né, para que a gente consiga realmente estabelecer que existe conhecimento, que nós temos conhecimento, que nós conhecemos alguma coisa. Tá? O ceticismo ele coloca em questão, e aí o desafio é responder aos desafios do ceticismo. Tá? It is the project of showing that we have knowledge, in general or in some domain. Então, o projeto da reivindicação é o projeto de mostrar que nós temos conhecimento em geral ou em algum domínio. The first project, então, o primeiro projeto da explicação, is concerned to explain what knowledge is and how knowledge is possible. Então, ele está preocupado, o primeiro projeto da explicação, está preocupado com explicar o que o conhecimento é e como o conhecimento é possível. Whereas the second, enquanto que o segundo projeto, o projeto da reivindicação, está preocupado, is concerned to establish that knowledge exists. Então, ele está preocupado com estabelecer que o conhecimento existe, ou que nós temos conhecimento. Tá? Então, nós temos esses dois grandes projetos. Realmente, se a gente entende a epistemologia como estudo do conhecimento, tranquilamente a gente consegue dar conta de entender esses dois projetos, porque esses dois projetos são dois grandes projetos da epistemologia, da investigação epistemológica tradicional. Só que nós temos também outros projetos, né? E eu quero aqui fazer referência a um terceiro projeto que eu proponho que a gente chame de um projeto da recomendação. Tá? Que eu considero tão tradicional quanto os outros, tá? Eu já vou explicar por quê. Esse projeto da recomendação, como sugere o nome, ele é um projeto que busca recomendar normas de conduta intelectual. Então, normas, sejam elas positivas ou negativas. Por negativas, aqui eu não estou falando de normas ruins, tá? Eu estou falando de normas que são enunciadas negativamente, ou seja, normas do tipo, daquilo que nós não devemos fazer, daquilo que nós devemos evitar fazer, né? Então é esse sentido aqui de normas negativas, tá? Então é um projeto que busca recomendar normas de conduta intelectual a fim de promover e sustentar o que aqui estou chamando de boas práticas epistêmicas, tá? Por práticas epistêmicas eu estou falando de raciocínio, observação, experimentação, questionamento, avaliação, análise e por aí vai. Tá? Ou seja, então, promover e sustentar boas práticas epistêmicas. Ou ainda, né, recomendar aí, normas, né, para o aprimoramento de instituições e práticas humanas. Poderíamos colocar assim também. Normas de conduta intelectual. Tá? Porque aqui a gente está falando especificamente de, e a gente vai entender isso melhor, né, de epistemologia. Tá? Eu entendo que esse é um projeto tão tradicional, esse é um projeto tão tradicional como os outros, porque, veja bem, nós temos aí, eu faço menção aqui a alguns filósofos tradicionais, né? Bacon, Descartes, né, o Francis Bacon, Descartes, Locke, Spinoza, Stuart Mill, são todos filósofos tradicionais. E aí, só para ficar em alguns, né, eles, embora discordassem
quanto às fontes primárias de conhecimento sobre o mundo, né? A gente sabe que alguns deles eram o que a gente chama de empiristas e outros eram o que a gente chama de racionalistas. Mas, apesar dessas diferenças, eles estavam todos perseguindo um projeto da recomendação. Eu trouxe algumas passagens deles para a gente observar essa preocupação comum entre eles, mas eu acho que vai valer a pena a gente passar assim, muito por cima só, né? Então aqui eu peguei uma passagem da obra Novum Organum, do Francis Bacon, aqui ao nosso lado, à nossa direita, só para mostrar, né, como ele estava preocupado com essa questão, né, de refinar o intelecto, de melhorar o intelecto humano, assim como o próprio título da obra já demonstra essa preocupação, aqui no caso Descartes, né, regras para a orientação do espírito. Espírito aqui é no sentido de intelecto, tá? Entendimento. Da mesma forma, Spinoza, tratado da reforma do entendimento. Eu não vou passar, não vou ficar lendo ele, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Da conduta do entendimento, do John Locke, ao nosso lado aqui. E também Stuart Mill sobre a liberdade dá um exemplo também dessa preocupação, tá? Eu não vou ficar me detendo muito nisso, né? Mas é só para mostrar como essa preocupação, né, em epistemologia, ela é comum, tá? Quer dizer, ela faz parte também da tradição em epistemologia, né? Esse projeto que eu estou chamando de projeto da recomendação. Então, o que a gente acaba tendo com isso, né, esse panorama nos dá duas concepções de epistemologia. Elas não precisam se excluir, tá? Elas não precisam ser mutuamente excludentes, tá? Uma concepção de epistemologia pode ser entendida como sendo a teoria do conhecimento, né? Caso no qual a tarefa fundamental é uma tarefa descritiva. Por que descritiva? Porque as questões que são colocadas são questões que a resposta a elas é uma resposta descritiva, não é uma resposta prescritiva. Não, ninguém vai estar prescrevendo algo se tenta responder à questão o que é o conhecimento. A resposta à questão o que é o conhecimento não é uma resposta sobre o que o conhecimento deve ser, é uma resposta sobre o que é, não o que deve ser. Da mesma forma, uma resposta à questão o que conhecemos não é uma resposta sobre o que devemos conhecer, e sim uma resposta sobre o que efetivamente conhecemos. Tá? A questão que podemos conhecer também é uma questão, faz parte da teoria do conhecimento. Do outro lado, nós temos uma concepção de epistemologia como ética da crença. Nós não vamos falar aqui, mas uma referência, né, do termo ética da crença, né, não sou eu que inventei, a gente pode encontrar na filosofia. Clifford é uma grande referência, tá? William Clifford. Nós temos aí, então, a ética da crença é uma tarefa prescritiva, diferentemente da teoria do conhecimento. A grande questão da ética da crença é como devo formar minhas crenças, ou como devemos formar nossas crenças, nossas opiniões. Tá? Eu incluí aqui na ética da crença uma questão valorativa que poderia e hoje em dia tem sido abordada como sendo parte da teoria do conhecimento. Tá? Mas aqui eu preferi colocar ela do lado, aqui é uma questão mais valorativa, já não é tão prescritiva, né? Que é a questão por que o conhecimento importa, né? Por que o conhecimento importa? Ou por que o conhecimento é importante para nós, né? Ou ainda, por que o conhecimento tem mais valor do que a mera opinião verdadeira, tá? Ou por que o conhecimento tem mais valor que a opinião? Bom, para tentar conciliar essas duas concepções de epistemologia e até para a gente conseguir entender melhor o que nós vamos fazer aqui no curso, tá? Que é um curso sobre epistemologia das virtudes e epistemologia da educação, eu proponho uma concepção um pouco mais ampla do que seja epistemologia, uma concepção que não é tão estreita, não é uma concepção de epistemologia como sendo sinônimo de teoria do conhecimento, embora a teoria do conhecimento faça parte dessa concepção. Tá? A
a concepção que eu proponho para vocês entenderem o que é epistemologia, é entender a epistemologia como campo de pesquisa em filosofia que se dedica ao estudo do âmbito intelectual da vida humana, ou, em outras palavras, né, o estudo da vida humana em seus aspectos intelectuais, tá bom? Então, assim como a ética ou a filosofia moral é um campo de pesquisa em filosofia que se dedica ao estudo do âmbito moral da vida humana, ou da vida humana em seus aspectos morais, a epistemologia, por outro lado, se dedica a estudar a vida humana em seus aspectos intelectuais, especificamente. Tá? Não é à toa, a gente já vai falar sobre isso, não é à toa que a epistemologia das virtudes, a noção central de a virtude, o tipo de virtude central em epistemologia das virtudes é a virtude intelectual, né, que é a que mais interessa para nós em epistemologia. Bom, questões relacionadas ao conhecimento, né, que nós já vimos aqui, fazem parte desse âmbito da vida humana, sem dúvida, mas também questões relacionadas ao valor do conhecimento na vida humana, as regras de conduta intelectual, né, questões como eu devo acreditar em algo sem evidência suficiente, essa é uma questão de ética da crença, por assim dizer. Ou por que eu devo me preocupar com a verdade, né? Por que a verdade importa? Então, tudo isso faz parte aí do que nós podemos chamar de epistemologia. Bom, continuando então, vamos falar então sobre os juízos epistêmicos, porque esse âmbito da vida humana, ele envolve aí juízos, né, que alguns são mais elogiosos, outros não são elogiosos, né? Por exemplo, quando eu digo que fulano sabe tal coisa, eu estou dizendo, atribuindo um tipo de estado a essa pessoa que é elogioso, né? Diferentemente da quando eu atribuo a alguém ignorância, né? Eu estou dizendo algo que essa pessoa está num estado que não é elogiosa. Claro, né? Você pode ter um Sócrates da vida que sabe que é ignorante. Aí já é um outro caso elogioso. Aí sim, mas aí é porque ele sabe que é ignorante, né? A honestidade, por exemplo, intelectual, né? E desonestidade intelectual também, a mesma coisa, né? Tem termos que são elogiosos, tem termos que são mais, por assim dizer, repreensíveis, né? Que nós usamos para repreender ou um pouquinho menos do que isso, mas enfim, vocês entenderam, eu acho, né? Tem um valor positivo e valor negativo aqui. Nós avaliamos a vida humana de um ponto de vista intelectual, e quando nós fazemos esse tipo de coisa, o que a gente está fazendo é um juízo de valor de um certo tipo. A gente pode chamar esse juízo de valor de juízo epistêmico. Então, o juízo epistêmico ele é um juízo que julga algo, o que quer que seja, desde um ponto de vista intelectual, ou seja, de um ponto de vista intelectual. Tá? Vamos pegar alguns exemplos aqui, né? Vocês podem ver aqui. Por exemplo, se alguém me diz assim, questionários de autorrelato são um método confiável. Bom, o que a pessoa está me dizendo é que ela está fazendo um juízo epistêmico, tá? No caso, o objeto do juízo dela é um método, no caso, o método do questionário de autorrelato. E a qualidade epistêmica, né, aquilo que ela está atribuindo, a qualidade que ela está atribuindo ao método, uma qualidade epistêmica, é a de ser confiável. É o que ela está me dizendo, então, questionários de autorrelato são um método confiável. Ela está fazendo um juízo epistêmico acerca de um método específico. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui, né, eu poderia dizer que uma pessoa ela é ponderada, ou que a opinião dela é uma opinião plausível. Quando eu faço esse tipo de juízo, eu estou fazendo um juízo epistêmico. No primeiro caso, o objeto do meu juízo é a pessoa, quando eu digo que a pessoa é ponderada. E a qualidade epistêmica que eu estou atribuindo a essa pessoa é a de ser ponderada, ponderação. Tá? No segundo caso, quando eu digo que a opinião da pessoa é plausível, o objeto do meu juízo epistêmico é a opinião da pessoa. E a qualidade epistêmica que eu estou atribuindo à opinião dela é a de ser plausível, é a plausibilidade. Tá? Então, esses são alguns exemplos. A gente já vai mostrar alguns outros exemplos aqui daqui a pouco. Então, como visto, né, a epistemologia é um empreendimento filosófico que
envolve tanto uma tarefa descritiva como uma tarefa prescritiva, tanto teoria do conhecimento como ética da crença. E assim, da mesma maneira, ou pelo menos de um modo similar, né, melhor dizendo, os nossos juízos epistêmicos, eles parecem ser juízos de um tipo misto, poderíamos dizer. Quando nós atribuímos conhecimento a alguém, parece que ao mesmo tempo estamos dizendo que aquela pessoa de fato sabe a respeito de determinado assunto. Então tem uma base factual, a minha atribuição de conhecimento ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Se eu digo que uma pessoa sabe sobre um determinado assunto, mas na verdade ela não sabe, o que eu estou dizendo é falso. Então parece ter uma base factual. Eu estou dizendo algo que diz algo a respeito da pessoa de fato, tá? Quando eu digo que ela tem conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, parece que a atribuição de conhecimento está destacando algo de valor. Tá? Aquela pessoa, o valor em questão, né, é que aquela pessoa, ela, em função do conhecimento dela a respeito daquele assunto, ela está em boas condições para me informar ou informar outras pessoas a respeito do assunto em questão, o assunto que ela conhece, que é objeto do conhecimento dela. Da mesma forma, a gente poderia, em outras palavras, dizer, né, ela é uma informante melhor do que outras a respeito daquele assunto. Se eu tenho duas pessoas, uma sabe a respeito do assunto, a outra é ignorante a respeito do mesmo assunto, aquela pessoa que sabe, ela é uma informante melhor, ela está em condições melhores do que aquela que é ignorante a respeito daquele assunto para informar a respeito do assunto em questão. Tá? Então, os juízos epistêmicos, eles têm esse tipo de ambivalência, ambiguidade, não sei como dizer, mas eles parecem ter uma base factual e parecem ser juízos de valor de certo tipo também. Então, eles são juízos de fato e de valor ao mesmo tempo, ou parecem ser pelo menos, tá? Bom, alguns objetos dos nossos juízos epistêmicos aqui, né, a gente pode julgar do ponto de vista intelectual métodos, discursos, instituições, teorias, hipóteses, opiniões, pessoas e por aí vai. Tá? É o caso, por exemplo, quando a gente diz que tal e tal método, seja lá qual for, é confiável. Quando eu digo que tal e tal discurso é incoerente. Quando eu digo que tal e tal instituição perdeu credibilidade, no sentido de ela não tem conseguido produzir grandes mentes, por exemplo, né, eu estou fazendo um juízo epistêmico a respeito daquela instituição, ou pelo menos é o que eu quero propor aqui. Tá? Teorias, quando eu digo que tal e tal teoria não prevê tais e tais resultados, a gente sabe que o poder preditivo de uma teoria científica é um componente muito importante para a gente poder avaliar uma teoria, dizer se a teoria é boa ou não, né? Se ela tem realmente poder preditivo. Se eu digo que há tais e tais evidências contrárias ou favoráveis a tal e tal hipótese, nós estamos também fazendo um juízo epistêmico a respeito de uma hipótese. E opiniões, né? E pessoas, como a gente já viu. Eu aqui eu destaquei opiniões e pessoas porque, gravem isso, vai ser importante para a gente entender o que fez a epistemologia das virtudes na epistemologia contemporânea, nos debates de epistemologia contemporâneas. Então, já antecipando, os debates de epistemologia contemporânea costumavam destacar propriedades relacionadas às crenças, opiniões que as pessoas tinham para tentar resolver aquelas questões sobre o conhecimento, né? O que é o conhecimento e o que nós sabemos. A epistemologia das virtudes, ela propõe que, fundamentalmente, são as pessoas que oferecem para nós, digamos assim, a fonte para a gente responder, né, essas questões sobre o conhecimento. Porque as pessoas seriam, então, dotadas de virtudes intelectuais, ou poderiam ser dotadas de virtudes intelectuais, e é a partir dessas virtudes intelectuais que a gente conseguiria tratar essas questões sobre o conhecimento. Aquelas questões relacionadas, né, a explicar o que é o conhecimento e a estabelecer que nós temos conhecimento de fato. Bom, então aqui a gente já entra então na epistemologia das virtudes.